gente começa o segundo capítulo do nosso livro, e é quando efetivamente a gente começa a ver contabilidade gerencial, porque a gente vai tratar aqui dos conceitos de custo, que é o início e a base para se entender a disciplina. Como objetivo de aprendizagem número 1, esse capítulo traz que é identificar e exemplificar cada uma das 3 categorias de custos fundamentais na produção. O que são os custos na produção? Bom, quando a gente tem o produto em si, a gente tem itens que são necessários para que o produto exista. O primeiro item, sem o qual o produto não existe, são os materiais diretos. Aquilo de material que é necessário para construir o produto, para fabricar o produto. Por exemplo, eu não consigo fabricar um automóvel sem chapa de aço, sem todo aquele plástico que vai em volta, sem rodas, sem pneus, sem motor, etc. Tudo isso são materiais diretos. Você enxerga esses materiais no produto. O segundo item, sem o qual o produto não se realiza, eu não tenho produto, é a mão de obra direta. É aquela mão de obra que é empregada para transformar os materiais diretos em outra coisa, no meu produto acabado. E em volta de tudo isso, eu tenho os custos indiretos de produção, custos diretos de fabricação, gastos gerais de fabricação, os nomes são diversos, para englobar aqueles custos que eu incorro na produção, mas que eu não consigo enxergar no produto, como, por exemplo, energia elétrica. Eu não fabrico um automóvel se eu não tiver energia elétrica, no entanto, eu não a enxergo aí no produto. Como, por exemplo, a supervisão da produção. Ela não foi empregada com a mão na massa para fabricar o produto, mas sem essa supervisão, o produto não sai. Outro gasto geral de fabricação ou custo indireto de produção pode ser dado pela depreciação da máquina. Todas as máquinas sofrem depreciação e ela tem que entrar de alguma maneira, essa depreciação, no custo do produto. E ela entra através dos custos indiretos de produção. Então, tá aqui o que são materiais diretos, o conceito. São aqueles materiais que se tornam parte integral de um produto final e cujos custos podem ser convenientemente associados a ele. Nós chamamos também esses materiais diretos de matéria-prima. Tá? No caso aqui, matéria-prima quando fosse algo bem primário, vamos dizer assim. Aqui não, aqui como eu tenho um automóvel, eu posso ter aqui um rádio instalado como material direto. A chapa de aço, ela já foi transformada em uma porta que eu agrego ao automóvel. Como a gente sabe, um automóvel é montado e não efetivamente fabricado. As suas partes são fabricadas em várias outras indústrias que dão suporte. Então a porta é fabricada em um local e vem para ser montada no automóvel, assim como vidro, assim como rodas, pneus, etc. Só que aquilo que é produto acabado para por exemplo, o rádio que alguém fabricou, para o meu automóvel, ele passa a ser um material direto, porque ele vai ser aplicado em um outro produto.
A mão de obra direta é aquela mão de obra que eu enxergo trabalhando no meu produto. Então, aquele pessoal da montagem, eu sei que ele está lá diretamente no produto. Então, eu consigo associar facilmente essa mão de obra aos produtos. E os gastos gerais de fabricação, ou custos indiretos de produção, ou custos de fabricação, tem N nomes, o livro chama a todo momento de custos indiretos de produção, mas vocês vão ver isso com outros nomes em vários locais. São aqueles custos que não podem ser facilmente rastreados, mas que estão lá. Eles podem ser materiais indiretos ou também mão de obra indireta. Com material direto, é aquilo que é usado para apoiar, mas que eu não consigo enxergar no produto, como os lubrificantes que foram utilizados e os materiais de limpeza utilizados na montadora. Eu não estou vendo esse produto, esse item no produto final, no meu automóvel. Mas sem eles, eu não conseguiria fabricar o automóvel. Então, isso é um material indireto. Ou um exemplo de mão de obra indireta são aqueles salários que são pagos, salários e encargos, a funcionários que não estão diretamente envolvidos. É o pessoal da manutenção, são os zeladores, é a segurança da fábrica, às vezes a própria supervisão, quando ela toma conta de várias linhas, aí eu tenho que ratear esse salário em várias linhas. Tá? Então, tudo isso são exemplos de custos indiretos de produção, gastos gerais de fabricação. Bom, tem alguns custos que não são relacionados à produção. De um modo geral, a gente chama esses custos de despesas. Tá? Porque custo, em geral, em contabilidade, nós dizemos que é aquilo que está diretamente ligado à produção. E despesa é aquilo que está dando suporte à produção. O livro chama de custos, então ele chama de custos de venda e custos administrativos. No dia a dia, a gente está mais acostumado a chamar isso de despesas de venda, ou despesas administrativas, despesas gerais. Que é o quê? Por exemplo, como exemplo aqui de custo de venda, ele deu aquilo que é necessário para garantir o pedido e entregar o produto. Ou seja, o que o departamento comercial, o departamento de marketing faz para que o produto chegue ao cliente. Pode ser propaganda, pode ser a comissão de venda, pode ser o frete para levar o produto até o cliente, o pessoal do telemarketing, tudo isso são exemplos de custos de venda ou despesas de venda. Eu prefiro a palavra despesas. Tá? E como custo administrativo, é aquele custo que são da gerência, da gestão da empresa como um todo, e não da gestão da planta em si. Então eu tenho todo aquele pessoal que fica no escritório trabalhando, emitindo nota, controlando a contabilidade, levantando custos. Isso aí a gente chama de custos ou despesas administrativas. Bom, visto isso, a gente vai partir para o objetivo número 2, que é separar custo do produto de custo do período. O que é custo do produto? Custo do produto é aquilo que está no produto. Veja, eu fabrico um produto e esse produto, antes de ser vendido, ele vai para o meu estoque. Ele fica no meu estoque antes de ser vendido. Então, se eu consigo estocar este custo, ele é um custo do produto.
Então, tudo aquilo que é custo de materiais diretos, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, isso é um custo do produto. Eu gastei para produzir. E até que eu venda esse produto, ele está lá no meu estoque. Ele mudou simplesmente de local. Ele saiu, por exemplo, do estoque de matéria-prima e subiu para estoque de produto acabado, tendo sido acrescido a ele aquilo que eu gastei para transformar a matéria-prima em produto acabado, que é mão de obra direta, que são os custos indiretos de fabricação. Ele só vai sair do meu estoque quando ele for vendido, e aí ele se transforma em custo de produto vendido, lá na demonstração de resultado. Já o custo do período, ele engloba tudo aquilo que eu gasto todos os meses, independente de ter produção ou não. São aquelas despesas de vendas, despesas comerciais, despesas administrativas que a gente falou agora há pouco. Estas despesas são lançadas diretamente na demonstração de resultado. Eles não são estocados, né? Não são estocáveis, vamos dizer assim. Então aqui, uma verificação rápida que eu queria que vocês testassem o conhecimento de vocês até aqui. Uma perguntinha bem simples. Qual dos seguintes seria considerado um custo do período e não um custo do produto em uma empresa de fabricação? Alternativa A, depreciação de equipamentos da fábrica. Alternativa B, impostos sobre a propriedade, ou seja, IPTU. Alternativa C, custos diretos de materiais. Alternativa D, custos elétricos para iluminar as instalações de produção. E alternativa E, comissões de venda. Pense qual que é o custo que eu teria de qualquer maneira, independente de ter fabricado o produto ou não. Aqui, no caso, se a gente pensar de uma outra maneira, por causa do nome comissões de venda aqui, e ele só existe porque eu tive o produto, mas ele não depende do produto em si. Ele é um custo que ele existe porque eu vendi o produto. Ele não foi um custo de produzir o produto. Eu não posso estocar uma comissão de venda. Então, se a gente pensar, uma depreciação de equipamentos, isso é um custo indireto de produção. Ele está lá no meu custo. O IPTU, se é da sede administrativa, ele não é um custo de produção também. Ele existe independentemente de eu produzir ou não. Eu tenho que pagar o IPTU. A fábrica pode estar parada, como é o caso agora da epidemia. Mas esse IPTU ele está lá correndo, principalmente que é sobre a sede administrativa. Se fosse sobre a planta, mesmo eu desembolsando, ele se tornaria um custo indireto de produção. E só sairia na minha despesa, na minha DRE, quando eu vendesse o produto. Se é da sede administrativa, ele já sai direto na despesa. Um custo direto de materiais é aquele custo para adquirir, que é o custo dos materiais diretos. Esse não tem dúvida que é o custo do produto, né? Não é um custo do período. E o outro custo
Custos elétricos para iluminar as instalações, isso aqui é o custo de energia elétrica, as instalações de produção. Sem essa energia elétrica eu não produzo nada. E por fim, comissões de venda. Vejam que alternativa B, impostos sobre a sede administrativa, e alternativa E, comissões de vendas, são custos do período. Talvez a pergunta aqui deveria ser melhor: quais dos seguintes seriam considerados? Porque no caso aqui, nós temos dois que são custos do período e não custos do produto. Bom, aqui uma outra classificação de custos. Eu tenho que, normalmente, eu classifico os custos de fabricação da seguinte forma: material direto mais mão de obra direta, eu posso chamar de custos primários. Por quê? Porque é o início. Eu preciso ter de um lado material direto, eu preciso ter do outro lado a mão de obra direta. A soma desses dois é chamado de custos primários. Para produzir o item, eu tenho que agregar, além da mão de obra direta, os gastos gerais de fabricação. Aí, quando eu somo mão de obra direta com gastos gerais de fabricação, eu tenho o que a gente chama de custos de transformação. Então, lembrem-se disso. Se eu somo materiais diretos e mão de obra direta, eu tenho custo primário. Se eu somo mão de obra direta com gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de produção, custos indiretos de fabricação, o nome varia, eu tenho o que a gente chama de custos de transformação. Bom, o terceiro objetivo nosso é entender um pouco o comportamento de custos, que são custos variáveis, custos fixos e custos mistos. Por que que isso é importante? Eu preciso entender como é que o custo se comporta, porque eu tenho que, de uma certa maneira, ligar o meu custo ao meu nível de atividade. Então, tem alguns custos que são ligados diretamente à minha atividade e outros não. Tem custos que só existem porque eu tenho atividade. Se eu aumento o nível de atividade, o custo aumenta proporcionalmente. Eu tenho outros custos que são constantes, não importando o nível de atividade que eu tenho. E tenho custos que é uma mistura dos dois. Então, o que é um custo variável? Esse custo variável ele é ligado diretamente à atividade. Por exemplo, isso aqui é um modelo novo, né, de celular que eu tirei lá de 1980, 1990, onde eu tenho uma conta de mensagens, onde a companhia me cobra por mensagem enviada, relacionada com o número de mensagens que eu envio. Como eu tenho uma cobrança por mensagem enviada, este é um custo variável. Quanto mais mensagem eu envio, maior é a minha conta. Se a gente pensar no veículo, os materiais diretos são custos variáveis. Porque quanto mais automóveis eu produzir, maior é a minha necessidade de materiais diretos. Se a minha fábrica está parada, se a minha montadora está parada, eu não tenho consumo nenhum de materiais diretos, né? Então, isso é um exemplo típico de
custo variável. Se a gente pensar no custo variável unitário, ou seja, o custo variável por unidade, esse custo ele é constante. Por exemplo, se eu pago 5 centavos por cada mensagem que eu envio, o meu custo variável unitário é de 5 centavos. Ele não muda em função da quantidade de mensagens que eu envio. Uma coisa importante para a gente entender custo variável e atividades, e depois nós podermos ligá-los, eu preciso de uma base de atividades ou um direcionador de custo. O que significa isso? Eu preciso de uma medida do que causa a ocorrência de um custo variável. Ele é diferente para cada item. Por exemplo, ele pode ser em função de quilômetros rodados. Ele pode ser em função lá das mensagens enviadas. Pode ser em função de unidades produzidas, do número de horas máquina, das horas trabalhadas. Então, o meu custo variável, ele pode ser variável em função de um determinado direcionador de custo, mais fixo, ou, não digo fixo, mas sem relação nenhuma com algum outro direcionador de custo. Por exemplo, um custo variável que está ligado a quilômetros rodados, ele não tem relação, por exemplo, pode não ter, com a quantidade de unidades produzidas, e vice-versa. Então eu tenho que saber exatamente o que é que eu estou considerando como custo e qual é aquela atividade que está ligada a este custo. E procurar ligar o custo à atividade. Isso é um direcionador de custo. Um custo fixo é aquele que independe do meu nível de atividade. Por exemplo, numa conta de celular, se eu tenho uma assinatura fixa de celular, eu vou pagar aquela taxa todos os meses, não importa se eu faço ligação ou não. Por exemplo, hoje a minha conta de celular é fixa. Eu posso fazer ligações à vontade, posso enviar mensagens à vontade. Ele se mantém o mesmo. A única coisa que é variável a partir de um certo momento é o meu consumo de internet. Eu tenho esse custo de internet fixo até um determinado montante de gasto de internet que eu tenho. A partir daí, se eu quiser continuar a utilizar a internet, eu tenho que pagar para ter a continuação do serviço. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, no caso do celular, ele é um custo fixo, não importa o número de minutos usados. Se eu tenho minutos de ligação ilimitadas, eu vou pagar a mesma taxa, não importa a quantidade de minutos. Agora, e o meu custo fixo unitário? Uma coisa, vamos dizer que eu pague R$50 por mês na minha conta de celular. E eu tenho minutos ilimitados. Se eu gastar 1 minuto no mês inteiro, esse minuto custou para mim R$50. Agora, se eu gastar 1 milhão de minutos no mês de ligações de celular, o preço, o custo por minuto, ele tende a zero. Então, o meu custo fixo unitário, ele depende da quantidade de minutos que eu utilizo. E ele diminui
à medida que mais chamadas são feitas nesse caso. Então, aqui eu tenho dois tipos de custos fixos. Eu tenho aquele custo fixo que a gente chama de comprometido. Ele é um custo de longo prazo e eu não consigo reduzi-lo significativamente no curto prazo. Por exemplo, a depreciação dos imóveis e equipamentos, ou o próprio IPTU. Ele foi contratado, as máquinas estão lá, eu preciso para produzir. Então, eu tenho um custo fixo comprometido aí, eu não consigo mudar isso no curto prazo. Pode ser que ano que vem eu me mude para um lugar mais barato, né, onde o IPTU é mais baixo. Mas até lá, eu tenho um compromisso anual com aquele IPTU. Eu tenho um outro custo fixo que é chamado de discricionário. Esse custo pode ser alterado por decisão gerencial. Por exemplo, o que eu gasto com propaganda? É simples, corta a propaganda. Eu corto isso da noite para o dia. Ele só depende de uma decisão gerencial. Gastos com pesquisa e desenvolvimento, idem. A gestão da empresa decidiu que não vai gastar mais, cortou. Foi para zero esse custo fixo. Aqui, gente, uma diferença entre o custo do economista e o custo do contador. O economista, ele tem uma função de custo curvilínea, né? Eu tenho aqui um custo que ele vai crescendo e depois de uma maneira decrescente e depois ele dispara aqui. No contador a gente tem uma reta, é uma aproximação linear o do contador. Mas por que o do contador difere do economista? Porque o economista, na hora que ele faz o desenho do custo dele, ele pensa em termos de prazos bem longos. E o contador, ele considera algo muito importante que a gente chama de intervalo relevante. Esse intervalo relevante é aquele intervalo onde eu considero a minha atividade, o meu custo. Por exemplo, o meu intervalo relevante no meu consumo, por exemplo, de internet, que eu falei do plano celular, vai de 0 a 10 gigas. Eu contratei um plano de 10 gigas de internet. Então, dentro desse intervalo de 0 a 10 gigas, o meu custo de celular é fixo. Eu tenho um intervalo relevante. Ah, mas e se eu quiser mudar de plano e contratar um plano de 100 gigas? Aí eu já não estou mais falando de um intervalo relevante que vai até 10 gigas. Eu mudei. Outro exemplo, um supermercado de uma loja de 300 metros quadrados. Ele tem um limite de atendimento de clientes, de recebimento de mercadorias. Então, o meu intervalo relevante é 1. Se eu quero modificar esse supermercado e ampliar, eu estou falando de um outro intervalo relevante. Aqui é o exemplo de aluguel, mas em termos de escritório. Por exemplo, eu tenho um espaço de escritório disponível a uma taxa de R$30 mil por ano. E essa taxa aumenta a cada 1.000 metros quadrados. Ou seja, eu pago R$30 por metro a cada 1.000 metros quadrados. O meu custo fixo aumentaria gradualmente. Por exemplo, se eu alugar 1.000 metros, eu tenho um custo fixo de 30 mil metros. Mas se eu
os 1.000 metros não me cabem mais, meu custo fixo pula de 30 mil para 60 mil. Ele deixou de ser custo fixo? Não. Ele continua sendo custo fixo. Só que o que mudou foi o intervalo relevante. Eu tinha um intervalo de 1.000 metros e agora o meu custo fixo era 30 mil. Agora eu precisei de contratar mais 1.000 metros. Estou com 2.000 metros. Meu custo fixo deixou de ser 30 mil e passou a ser fixo em 60 mil metros. Eu mudei o intervalo relevante. Então está aqui. Eu tenho intervalos relevantes e custos fixos diferentes a cada intervalo relevante.